Muito bem, caros alunos, estudantes aí da segunda fase da OAB, né, processo civil. Estou aqui para auxiliá-los nesse momento. Meu nome é professora Antonella Marques Neves. Estou aí lecionando há 10 anos na área de civil e pretendo ajudá-los nessa fase para conseguir aí a tão sonhada carteirinha da ordem, né, da OAB. Espero que sejamos aí futuros colegas, todos atuantes na advocacia, certo? Bom, iniciando aí, hoje o nosso tema é petição inicial, né? Como que a gente vai trabalhar essa petição inicial? Temos requisitos mínimos da petição inicial e para isso a gente se auxilia do nosso Código de Processo Civil. Colocando vocês nesse universo, né, de composição de uma prova, a gente tem que analisar, primeiramente, quem que vai estar nos avaliando, né? A FGV vai avaliar a prova de vocês nessa segunda parte, né, nessa segunda etapa, e existem requisitos que estão ali previstos no seu edital. Então, a gente tem que ser muito cauteloso e para fazer essa segunda fase, é bom que a gente venha ali preparando, já resolvendo essas provas com antecedência. E eu vou auxiliar vocês nesse processo para que isso fique fácil ou se torne um pouco mais fácil, né? Já que vai demandar um pouquinho do estudo. Essa segunda etapa, nós vamos trabalhar a prática do processo civil. Para trabalhar a prática do processo civil, isso não só na vida de quem vai atuar posteriormente na advocacia, a gente precisa tanto do processo civil, o conhecimento básico do processo civil, como também o conhecimento do direito material, do direito civil, né? Nesse interim, nós temos aqui um tempo curto para trabalhar as nossas habilidades. Dentro dessas habilidades, a primeira delas que nós temos que ter é o que vai acompanhar você lá nessa hora da prova. É justamente o vademécum. É ele que vai estar com você nesse momento difícil. É ele, Deus, e mais ninguém, né? Então, nesse momento que é você, Deus e mais ninguém, você precisa ter consigo essa habilidade na prática ali de, em pouco tempo, se encontrar com esse livro que vai estar ao seu lado. O conhecimento do vademécum é primordial. Você precisa ter no teu conhecimento ali o teórico para colocar a prática, a peça processual, você precisa ter, se virar com o vademécum nessas horinhas de prova que você vai ter. Então, primeira coisa, a prova tem tempo, então você vai ter que estudar esse teu tempo de prova. Segunda coisa, você tem delimitações, né, como eu falei para vocês, você tem uma banca avaliadora, você tem que analisar quais são os critérios, você não pode se identificar nessa peça de forma alguma. A sua peça ela vai estar dentro das margens, né, daquelas 150 linhas que serão disponíveis para você nessa peça processual, e você precisa alinhar o teu conhecimento teórico ali para aquele momento. Bom, partindo desse pressuposto que você conhece esse vademécum, que você já está adaptado com ele, e eu preciso que você tenha esse vademécum consigo em todos esse momento aqui pré-prova, né? Que a gente vai alinhar esse vademécum para você conseguir essa aprovação. Eu preciso que você venha comigo agora para a petição inicial, tá? Não tem como você zerar a tua prova, não tem como você zerar a tua prova se você começar pelo requisito principal. E quais são os requisitos principais? O próprio código já vai te trazer. Então, você vai lá direto no 319 e eu vou apontar para vocês alguns artigos que são precisos do Código de Processo Civil, são precisos. Você precisa anotar que esses artigos, quando se tratar de uma inicial, você vai primeiro neles. Ah, mas eu já sei de cor, não importa. Na hora da prova, a ansiedade, não tem como você deixar um requisito desse de fora. Então, acompanha com a letra da lei que você não tem como errar esse requisito mínimo, tá? Então, assim, primeira coisa que a gente precisa numa
numa petição inicial? É para quem que eu vou endereçar essa petição inicial, né? Então, a primeira coisa que eu tenho lá, eu quero que vocês façam a leitura comigo do 319, tá? O artigo 319, como vocês podem ver, que a petição inicial indicará, primeiro inciso lá, o juízo a que é dirigida. Regra de competência, né, gente? Vamos lá para o artigo 42 do CPC e seguintes ali a gente já vai saber, até o 53, qual é o direcionamento que você vai dar para essa tua peça, né? Para onde você vai encaminhar, que comarca será dirigida, né? A qual juízo que será o juízo competente. E quando a gente fala do endereçamento, a primeira coisa que vem é que você vai ter que justamente colocar no início da tua peça, e eu já peço para vocês a gentileza de cuidarem, né? Para não pular a linha, para acompanhar a linha o mínimo possível que a gente vai pular de linha aqui. Por quê? Porque a gente tem um limite, como eu falei para vocês, e é melhor que sobre linha do que falte linha lá no final. Então, você vai lá no início da peça, como vocês podem acompanhar no nosso material, no início da peça tem ali, tem onde você começa a escrever. É bem no início da linha, na primeira linha, otimizando o máximo de espaço que você puder, tá? Então, como que você pode direcionar esse endereçamento, né? Aqui fala o juízo competente. Você pode encaminhar ao juízo aí, né? Ao juízo da três pontinhos, vara cível da comarca de três pontinhos, estado, né? Três pontinhos. Aqui. Estado, ponto. Você pode direcionar assim e me perguntam, professora, é errado eu direcionar ao excelentíssimo senhor, doutor, juiz de direito, da três pontinhos, vara cível da comarca de três pontinhos, estado, três pontinhos? Não é errado, tá? Não é errado, não vai perder ponto por isso. Embora o código tenha sido pontual a dizer que é requisito aqui, inciso primeiro, o juízo a que juízo será determinado, o juiz que será determinado não tem um erro nessa peça, tá? Então, a gente cuida para que vocês não errem também o português do excelentíssimo senhor doutor juiz da vara, né, da comarca que será encaminhado. Não invente comarca, não se inventa comarca. Se o problema não te traz, não coloque, tá? Então, o que cuidar até para você não ser desclassificado, porque pode servir aí como se você estivesse aí tentando ser reconhecido. Então, não invente uma comarca. Se o problema te trouxer a regra da competência que será direcionada, alguma dúvida, vai para o 42 do CPC, confirma a competência desse juízo e encaminha para o juízo determinado pelo problema, tá? Você endereçou a tua petição inicial, já temos aí 0,1 garantido, e tem provas que vai até 0,4 garantido, 0,6 garantido, quando você já tem a primeira parte aqui, né, do preâmbulo dessa inicial correta, tá? Ainda continuando essa parte inicial que conta esses pontinhos para você, tá? Que a gente tem aqui como regra, a gente segue a leitura do 319. Que depois de você ter endereçado essa inicial, você precisa do quê? De uma qualificação. Qualificação de quem? Gente, num processo eu tenho o autor e eu tenho o réu. E agora nós podemos chamar de requerente e o requerido. É de praxe, tá? Que o aluno ele se direcione a essas partes e até o fim dessa redação dele, né, dessa petição inicial toda, ele mantenha a mesma nomenclatura. Se ele chamou de autor, é autor até o fim, aquele fulano de tal, e se é réu, né, o autor e o réu, fulano de tal, o autor e réu até o final.
Se ele chamou de requerente e requerido, ele mantenha essa nomenclatura até o final para não ficar confuso, para não, até para uma redação ser mais limpa. Então aqui você também tem que pensar que o teu português tem que estar claro. E lembrando você que é aluno, né, que está pensando aqui na advocacia, numa carreira jurídica, né, de longa data, eu digo para você de coração, o teu maior instrumento é a língua portuguesa, né? A linguagem, a forma como você coloca na escrita, como é que você transmite a tua ação ali dentro da petição inicial, os fatos ali narrados, tudo isso vai depender de como você consegue persuadir através da sua escrita também. Então é muito importante que você esteja alinhado com o teu português, certo? Então quem tem dificuldade já procura ajuda, já procura alguma forma, algum curso que vá aí conseguir justificar você nessa tua linguagem, certo? Na tua forma de transmitir o recado. Bom, passando aí, vamos para a qualificação, tá? Passamos da endereçamento, vamos para a qualificação. Qualificação, eu preciso do quê? Eu preciso saber quem que é o autor da demanda e quem é o réu. Cuidar com isso, né, gente? Cuidar, capacidade postulatória, a gente estuda isso, toda a questão processual tem que ser analisada no caso em concreto que lhe é passado, né? Você vai precisar analisar justamente se vai ter um litisconsorte passivo, se vai ter um litisconsorte ativo, quem são as partes desse problema, né? Conseguir defini-las numa leitura, uma leitura muito clara. E eu vou falar, tá com dúvida? Lê de novo, lê com calma, sabe? A tranquilidade te leva ao sucesso. Então, na hora da prova, às vezes você fica nervoso, você esqueceu uma parte e você já dançou. Então, leia com calma para você ter aí um gabarito na tua mão, certo? Vamos lá, por partes. Vamos qualificar. Como que a gente qualifica? O autor, ele precisa do nome, o autor precisa do sobrenome, o autor precisa também das qualificações específicas, que eu tenho que ter a profissão desse sujeito, eu tenho que ter o estado civil desse sujeito, eu tenho que ter o endereço completo desse sujeito, né? Ainda incluindo o RG e CPF, né? Antes, né? Então vamos por partes. O que diz o 319? Nomes, os pré-nomes, o estado civil, existência de união estável, a profissão, o número de inscrição de cadastro de pessoas físicas, ou o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, se for uma PJ, né? Se for caso de aparecer um CNPJ para você, o endereço eletrônico e o domicílio ou residência do autor. Primeiramente, você qualifica o autor, depois o réu, certo? Qualificou o autor, bonitinho, com todo... E revisa, gente. Você está com o 319 na mão, o código está com você. Revisa se está toda a qualificação certinha, com toda a nomenclatura certinha, nome, sobrenome. Não tem nome e sobrenome na prova, não inventa, tá? Não inventa profissão se não tiver, não inventa estado civil se não tiver. O que tiver para você, você coloca. O que não tiver, você coloca entre parênteses profissão, entre parênteses, estado civil. Você vai qualificar inteiro. Se você não tiver, pelo problema dado, qual é essa qualificação, você só coloca RG 3 pontinhos, CPF 3 pontinhos e assim está qualificado. Endereço completo e endereço eletrônico, certo? Aí você coloca uma vírgula. Aí vem o quê? Vem respeitosamente perante Vossa Excelência, por intermédio de seu procurador, adiante assinado. Não, você é uma mulher, né? Está fazendo o exame da ordem. Não coloque de sua advogada. Pode ser colocado aí como uma identificação na peça. Coloque como de praxe os modelos nos trazem. Advogado, vem respeitosamente perante Vossa Excelência, por intermédio de seu advogado, adiante assinado, procuração em anexo, gente, vírgula.
Artigo 77 do CPC para você colocar aí na tua cabeça. Tem que colocar o endereço do procurador. Tem que colocar endereço do procurador, vírgula, endereço eletrônico do procurador, tá? Se o problema não te traz, você só coloca lá, entre vírgulas, entre parênteses, endereço eletrônico, fecha parênteses e segue, tá? Respeitosamente, perante Vossa Excelência, por intermédio do seu advogado, adiante assinado, procuração em anexo, endereço completo. Propor. Por que propor? Porque a inicial, salvo o mandado de segurança ali que você vai impetrar, a ação, as ações civis a gente propõe. E aí eu vou passar para vocês depois. Deve constar aí no material de vocês em anexo quais são os verbos corretos de ser utilizado em cada peça de processual civil. A gente não pode utilizar apresentar para uma inicial, tá? Então a gente propõe uma inicial, a gente apresenta a contestação, a gente tem para cada situação nós temos um verbo, então a gente não vai impetrar se não for um mandado de segurança. Então cuidado com o verbo utilizado. Então você vai propor a ação, né? E aí, com fulcro, aí o fulcro seria no 319, né? 319, e se for um processo, a regra do processo, não for um rito ordinário ali, você terá que colocar o processo especial, né? Qual seria o fundamento que você teria ali utilizando? Por exemplo, se fosse uma reintegração de posse, formação de alimentos, você vai utilizar o fundamento específico, certo? Aí você vai fundamentar no artigo específico da legislação que o problema vai lhe trazer, que você vai encontrá-lo, vai qualificar ali. Tem como cumular pedidos? Existe a possibilidade de cumular pedidos. Se a ação já lhe coloca como um pedido de cumulativo, não esquecer que esse pedido cumulativo você vai ter que colocar os artigos específicos, ok? Vamos lá. Qual ação que vai se propor? Nomenclatura da ação. É uma ação, o problema me trouxe que é uma ação indenizatória de danos materiais acumulado com danos morais. Se é só ação indenizatória, fim de papo. É uma ação declaratória, é uma ação anulatória, isso você vai ter que fundamentar no artigo específico e vai colocar a nomenclatura dessa peça. Não dá para errar a peça, tá? Errou a peça, você já está fora do time. Então, para não errar a peça, o que eu preciso saber? Direito material, né? Para identificar dentro de um problema aonde que eu vou direcionar, né? Essa ação, para onde que eu vou direcionar para resolver esse problema. Anamnese, né? Como diriam o pessoal da área da saúde, é fazer uma anamnese do problema. Detectou remédio correto, certo? Depois que você identificou, colocou o nome lá, em face de quem que você vai propor essa ação? Em face de nome do réu. E aí a gente continua no 319, qualificação completa desse réu, né? Qualificação completa desse réu que o problema vai te trazer. Não inventa o que o problema não for te trazer. Na vida real, se a gente não tem o CPF desse réu, se a gente não tem o endereço desse réu, a gente tem as opções via juízo de encontrar essa pessoa, né, pelos trâmites legais. O juiz vai despachar e mandar ofício, né, para outros lugares ali, como companhia telefônica que tenha aí, ou companhia de energia elétrica que tenha os dados dessa pessoa, que possamos aí encontrá-la em algum lugar de acordo com os dados que eles são dados. Então, no processo na vida real. Quando a gente fala aqui da OAB, ninguém cria nada, tá? Ninguém cria nada que o problema não trouxe. E aí você qualifica esse réu. Qualificou esse réu, você já ficou com quase 0,8, 0,6, 0,8 na tua prova. Não dá para dispensar nada. Já vi gente reprovar com 5,9, por 5,95, por 0,05 ficou. Então não dá para você dispensar absolutamente nenhum milésimo da tua prova. Então é muita atenção. Se você tem já a leitura
revisa do 319 se você qualificou com todos os dados. Qualificou, vamos para a próxima etapa. O que a gente precisa na próxima etapa? Pelas razões e fatos a seguir expostos, você terminou essa parte inicial da qualificação, né? Em face do fulano de tal, qualificou o fulano de tal pelas razões de fato e direito a seguir expostos, né? Essa minha técnica aqui você pode usar de outra forma, se você quiser. O que não pode mudar é a técnica. O que você pode mudar a tua escrita, conforme aquilo que você achar coerente, mas não pode fugir da técnica, ok? 2 pontos. Vou para quê agora? Fatos, né? Ou ponto e vírgula. Fatos. Fatos eu costumo que vocês coloquem lá, né? Depois aqui, eu vou colocar aqui qualificação das partes, que é o que a gente acabou de fazer. Aí o nome da peça, né? Da peça já tá aqui. Aí você, pelos fatos e fundamentos. Aí você vem aqui, ó, e coloca número 1, fatos. Número 1, fatos. Que é o item 1 da tua peça. Fatos, você vai inventar alguma coisa que o problema não te trouxe? Ah, mas dava a entender. Não dava a entender. Ah, era João da Silva. Achei que fosse... Já segue falando que João da Silva é hipossuficiente. Calma, muita calma. O problema te traz? Você coloque. O problema não te traz? Não coloque. Então, qual que é a função dos fatos aqui? É contar com as suas palavras e nunca em primeira pessoa, nunca, você está narrando a história de alguém. Então, sempre essa narrativa muito bem feita, começo, meio e fim. Tenha coesão no seu texto, tá? Faça parágrafos, divida esse texto, de forma que a pessoa que leia, ela esteja esteja a tua redação coerente com o caso em concreto, com a ordem cronológica das coisas que foram ali narradas. Narrou os fatos com começo, meio e fim, você vai para a segunda etapa da tua petição inicial, que seria o quê? A segunda etapa da tua inicial? Os fundamentos ou do direito, né? Do direito. Aqui do direito, pessoal, se existe a justiça gratuita, você pode já abrir um tópico dizendo a necessidade da gratuidade da justiça. Se existe tutela antecipada, tem gente que escreve no início, tem gente que escreve para o final, depois de narrar os direitos ali, colocar por último. A ordem do direito material não vai importar, o importante é que não se perca do direito material que ele é exposto na peça. Tá? Isso vocês vão aprender a identificar com o quê? É no treino, tá? É no treino, só passa na prova quem faz a prova. Não tem como você passar numa prova que você nunca fez. Então, tô com dificuldade. A dificuldade, ela é deixada pelo caminho a partir do momento que eu me aproximo desse meu inimigo, né? Eu preciso conhecer para dizer que eu não sei, né? Então, quanto mais você conhece, mais você vê que é possível. Então, quanto que é possível a gente saber do direito material. Quanto mais eu estudo, mais fácil fica a visualização dentro de um problema do que eu vou narrar de ponto do direito material. O que ali está sendo atingido, né? De fato, no problema que vai identificar o que de direito material foi atingido. Eu falei para vocês de uma ação indenizatória de dano material, dano moral. Fato que eu terei que justificar esse direito aqui, trazendo os fundamentos do Código Civil do dano material, do dano moral. Então, eu vou lá para o 927, 187, 186, lá do Código Civil, vou narrar o que de fato foi dano material, né? Se teve se foi contratual, se foi extracontratual, quais aí dentro da responsabilidade civil, o que foi atingido de danos ali, e vou narrar junto com o fundamento. Como a gente está falando de uma prova que é excursiva, que você tem um tempo hábil, você não vai ter jurisprudência para colacionar, você não vai ter a possibilidade de florear a sua escrita com doutrinadores fundamentando
o porquê daquele direito material, então eu vou te deixar resumido o que você precisa focar. Você precisa, para a prova, obviamente que isso não é para a vida prática, depois você vai ter que trabalhar outras habilidades, mas primeiro eu estou focando na tua carteirinha da OAB. Tua carteirinha da OAB, ela representa isso, você precisa do básico, tá? O que significa? Que você precisa saber qual é a fundamentação dentro do vademécum, lá dentro do Código Civil, se for acidente de trânsito, dentro do Código de Trânsito, o que aconteceu ali e você vai fundamentar com aquele dispositivo legal ali identificado e vai contar rapidamente uma frasezinha ali do que é que está te levando a essa conexão, né, do fato com aquela norma e fazer um pedido. Então, fato, fundamento e norma, né? Fato, fundamento e pedido, desculpa. Fato, fundamento e pedido. Você vai ali naquele ponto, de cada ponto que você abrir de tópico dentro do direito material, vai colocar, narrar um pouquinho a história que te levou à conexão daquele direito material que foi atingido e justamente já fazendo o pedido para que seja indenizado, uma vez que houve o abalo moral, psíquico daquela pessoa que ficou por não sei quantos meses fazendo o tratamento com psicólogo, acompanhamento com psiquiatra, tomando medicação. Lembrando que tudo isso deve ser comprovado depois, eu já vou chegar lá no momento das provas, tá? Aí, pessoal, ainda depois desse momento do direito, nós vamos ao momento das provas, certo? E das provas não, desculpa, do pedido, né? O terceiro ponto é o pedido, que são o requerimento, né? O pedido ou do requerimento, que a gente vem como o fator final aqui, certo? O que seria o pedido para você, né? Esse pedido que temos dentro dessa petição inicial é justamente você vai ter que ter a cautela aqui diante do exposto e suposto, né? Requer, né? Vírgula, requer. Requer o quê? Você vai ter que verificar se você vai requerer ali a condenação no quanto indenizatório, de quanto que vai ser pedido, né? O que está sendo pedido, verificar o que foi pedido e justamente nesse quanto indenizatório a gente conseguir passar ali não só o valor total, mas a gente tem uns pontos de pedidos aqui para serem realizados. Primeiro que seja, no caso, a tua peça ela deve ser recebida, né, tua petição inicial recebida e julgada totalmente procedente, a fim de condenar esse réu, né, condenar esse réu em danos materiais, no montante esse teu pedido deve ser líquido, né, certo? Então você vai lá para o 322 do CPC e verifica lá que esse teu pedido tem que ser um pedido certo, certo? Se for o caso de você pedir que seja realizada aquela obrigação que foi pedida, tem que ser colocado ali nesse momento, né, dos pedidos. Se for a condenação, como é o caso desse nosso exemplo aí fático, né, esse exemplo fático você vai ter que colocar justamente que você vai pedir a condenação em dano moral, em dano material, no montante de tanto e o porquê, né? Ali justificando previamente num parágrafozinho, você consegue identificar isso. Depois, né, você vai pedir que seja citado o réu para responder. Você vai dizer do 334 se você tem interesse ou não de uma audiência prévia, né? Se vai ou não realizar essa audiência prévia é requisito da tua petição inicial, como coloca o 319, né? Aí você vai pedir as provas, e aqui eu digo assim, deseja que a produção de provas em direito admitidas. Especifica essas provas, né? Provas documentais, a prova testemunhal, prova documental, prova pericial, colocar as provas que você pretende produzir,
nesse pedido, né, especificando essas provas, é importante que esteja no teu pedido. Se existisse, né, a tutela antecipada, era o momento de reforçar. Se existisse algum pedido especial, específico, quais seriam esses pedidos específicos? Vamos recapitular, né? É importante que, se tiver aí a intervenção do Ministério Público, os casos que são necessários a intervenção do Ministério Público, é interessante que se coloque, né? Requer, seja encaminhado ao Ministério Público para que se manifeste, ok? Depois, se tiver a intenção aqui de colocar, se for o caso, né, que o problema te trouxe a gratuidade da justiça, reforçar o pedido de gratuidade da justiça. Se no caso foi aqui pedido para você que dentro do problema, né, tiver aí uma situação específica que vai determinar justamente a intimação de algum órgão, alguma situação específica, é o momento de pedir, certo? Dentro desse teu pedido aqui, inicial, certo? Bom, dentro desse teu pedido, realizado o teu pedido, você tem ainda requisitos dentro do 319 que precisamos cumprir para que você seja aí aprovado de forma plena, tá? O que você precisa colocar? Né? O valor da causa. Toda causa tem valor. Volta. Toda causa tem valor, certo? A petição inicial, independente se trouxe ou não o problema, né, para fins aí de alçada, você precisa colocar o valor da causa, certo? Lembrando que o problema, ele vai te direcionar para esse valor da causa. Olha, o dano material foi de R$2.000 e o dano moral foi pedido 50 mil com base na jurisprudência, tarará, tarará. Bom, se foi pedido 50 mil com base na jurisprudência, você vai pedir os R$52.000, certo? E vai colocar ali justificando R$52.000 o valor da causa, ok? Valor da causa, R$52.000. Já apresentou as provas que queria, né? A opção da realização da conciliação, você já identificou que foi por todas as etapas, né, do código. Você venceu a tua peça, né? Até aqui tá tudo ok. Aí, termos em que pede deferimento. Termos em que pede deferimento. Você está pedindo deferimento. Local, data, advogado, OAB/Estado. Acabou. Você não vai identificar quem é o advogado, não vai identificar o estado desse advogado, a não ser que o problema lhe traga. Não lhe trouxe, não inventa, tá? Não se sinta o advogado da vez, não é o momento, certo? Não identifique a sua peça. Eu desejo de coração que esses requisitos aqui, que aqui foram lançados para você, né, que tem um endereçamento, a qualificação, os fatos bem narrados, né? Você tem ali a qualificação, os fatos bem narrados, o fundamento que é dentro do direito material identificado nessa tua peça, com os pedidos ali realizados de acordo com o 319, dá uma olhadinha no 322, 323, 324, o código vai estar com você, o Código de Processo Civil. Então você não tem a desculpa, né, de eu não lembrei, não é. O que você, algumas coisas vai ser preciso o seu decorar, né? Que é essas frases chavões, aí vem por intermédio do seu advogado, essas frases chavões, né, de fatos e fundamentos adiante expostos, essas frases é bom que você decore para você ter um padrão de peça, né, que a técnica exige um padrão, né? De resto, o código é teu aliado. Então eu desejo de coração que você completou ali os pedidos, lembrar do valor da causa, lembrar
de que você tem um local e uma data para propor, e você tem que colocar que o advogado é de alguma OAB e não identificá-lo, você está com o pé na aprovação. Desejo de coração que isso seja um sonho realizado. Agradeço a tua atenção.